sobre a sua cabeça. Você conhece, é sobrenome, você conhece isso? Galvão. Orava a série, calabanda, lavachegue de calabai. Vai dando glória a Jesus aí. Alavassuri, calabandarai. Deus está te visitando com milagre. Onde está a Rejane? Lassuri, calabai. Então manda ela vir aqui. Vai adorando a Deus aí, me ajuda. Deus está construindo milagre. A série de calabás. Seu nome Já conversou comigo? Deus está fazendo um milagre aqui, irmão. Só você se está entendendo. Oramando racer de calavas. Tekemno racer de calavoria beneheceu. Deus toca hoje no seu corpo físico. E Ele vai te dar a maior alegria que você deseja. Porque você vai ter a bênção que toda mulher deseja. Xanaia sua providaia céu. Olha baixo na labacalabai. Eu vejo o choro do menino. Porque Deus vai te honrar. Porque Deus vai na tua história, mulher. Você pode dar glória a Jesus aí. Madrugada. Tornar a sua calabadaça. Agora eu não acendo o réu e as tornaravas tegnal. Deveria dar glória a Jesus. Olha para mim aqui, varão. Deus te ama tanto. Olha a glória a Jesus. Tudo que Deus faz com organização. Onde está aquele pastor lá da congregação? Cadê o pastor, aquele outro da congregação lá do lado? Já foi embora? Perdeu a bênção. Entenda uma coisa, diga para o seu irmão, tudo que Deus faz. Não está fraco, você parece que está querendo ir embora. Diga assim, tudo que Deus faz. Deus faz com a organização. Vem cá, Tiago. Diga assim, Deus está neste lugar. Tudo que Deus faz com organização. A construção, fica de frente com essa moça. Olha, recebe calabás. Ao ele assume calabás. Levanta sua mão aí, moça. Você mesmo, de vermelha, de calça vermelha. Vem aqui. Tenha medo de mim, não. Ainda que a beleza não ajuda, mas pede Jesus misericórdia. Deus é especialista em surpreender. E Deus disse que te trouxe nesse lugar hoje, debaixo de muito cansaço. Mas Ele te trouxe aqui neste lugar para te dizer: Ele é o construtor da sua história. Ele disse que não
passa e não chega a 31 de dezembro. E tudo que Deus te prometeu esse ano, que Deus te surpreenderia. Deus diz: não se preocupe, porque o papel já foi assinado e a tua vitória chega. Ai, meu Deus. Abraça ela aqui. Deus diz que se abraça para te dizer que tu estás nos braços dele. O que ele prometeu chega esse ano. É 2015, ainda não acabou para a tua história. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus trabalha com o projeto certo. Meu Deus. Essas são as coisas que não dá para entender. Pensando na congregação deste homem, há quantos dias atrás? Semana passada. Que nome é que eu te dei para você escrever? Quem que é Modesto? Agora me diga uma coisa: o Espírito Santo te disse desse jeito: aparecerá um homem por nome Júlio. Quem é? Abraça esse homem. Você não é pentecostal não? Você não é pentecostal não? Adore a Deus nesse lugar! Deus trabalha com organização. Volte para sua casa, porque diz o Senhor que ainda por esses dias, no espaço de pouco tempo, você verá o milagre de Deus visível acontecer dentro da sua casa. Deus está visitando a tua saúde também aqui hoje aqui. Pode colocar a mão sobre a vida da Rassame de Calabar. Pode colocar a mão sobre ele, porque a enfermidade vai ser repreendida, porque Deus te dá autoridade. Adore a Deus. Tanta presença de Deus, irmãos. Meu corpo físico está totalmente esgotado, mas a minha alma está cheia de Deus aqui. E eu vou ser profeta na sua vida aqui nesta madrugada aqui. Deus não vai permitir que o diabo te deixe morrer no deserto da sequidão. Deus não vai deixar, porque o Espírito do Senhor é uma promessa para a igreja. Não é promessa para fora, é para a igreja. Enquanto o Espírito Santo mover a igreja, Deus não vai deixar você morrer em pleno deserto. Pastor, por gentileza, vem aqui, Senhor. Eu estou querendo pregar, mas o Espírito Santo está me conduzindo a outro caminho. Eu vejo uma bandeira descendo sobre a sua cabeça. Te envolvi enquanto você se movimentava ali. Eu vejo a bandeira da Inglaterra que te envolvia. E Deus disse assim para mim: diga para eles, Deus vai te levar a um lugar nesse país, e Deus vai te colocar em contato com uma pessoa, e essa pessoa vai marcar o seu ministério, e você vai marcar o ministério dessa pessoa. Anota esse nome que eu vou te dar: Alavassunde Calabandura Bachandarai. Jussara Melissa é o nome da mulher que você vai encontrar. Jussara Melissa, ela está com câncer, com a leucemia que está consumindo o corpo dela. Deus diz que vai usar a sua mão,
porque Deus vai exaltar o seu ministério de uma forma sobrenatural naquele lugar, diz o Senhor. Você pode adorar a Deus nesta noite aqui. Está tão bom esse lugar aqui. Deixa eu pregar a Bíblia, porque depois vai falar que eu não preguei. Na primeira descida, no primeiro movimento do Espírito, a primeira classe que começou a receber o Espírito Santo foi a classe dos sacerdotes. A Bíblia diz que os sacerdotes, Deus escolheu Arão para que Arão fosse aquele que carregasse o sacerdócio, que carregasse os sacrifícios. E a Bíblia diz que Deus mandou que Moisés separasse a seu irmão Arão e colocasse sobre ele uma unção especial. Quando a Bíblia diz lá no livro de Números e no Levítico que quando Deus separou a ele, e a Bíblia diz que colocou a unção do azeite sobre ele estava sendo ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que os sacerdotes, eles recebiam o Espírito Santo, mas ninguém mais poderia receber. Nesse segundo movimento, a segunda classe que recebia o Espírito Santo era a classe dos reis, porque a Bíblia diz lá em Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo 11 até o versículo 13, que quando Deus deu uma ordem para o profeta Samuel, e disse: Samuel, desça até a casa de Jessé o belemita, vai lá, porque dentre dos seus filhos eu tenho escolhido alguém, eu tenho separado alguém, e esse vai ser rei sobre todo Israel. A Bíblia diz que Samuel pegou o seu chifre cheio de azeite, e ele desceu então até a casa de Jessé. Chegando à casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que quando ele chegou até a casa de Jessé, a lavassura mandou sai, ele passou a seus 7 filhos, mas dos 7 filhos não estava o rei que Deus queria ungir. A Bíblia diz que ele convocou que ninguém se assentaria à mesa se não chamasse o 8º filho, que estava lá no campo atrás das manhadas, trabalhando e cuidando das ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que quando Davi entrou, Davi tinha de 16 para 17 anos aproximadamente. Davi não sabia de nada do que estava acontecendo na sua história, mas a Bíblia diz que quando ele entrou, Samuel até olhou com ele e viu sua parte exterior, mas Deus disse ao coração de Samuel, disse: Samuel, você atenta para a aparência do homem, você atenta para aquilo que os seus olhos veem, mas eu não vejo o homem da forma que você vê, eu vejo o homem por dentro, e esse que eu tenho escolhido para ser rei sobre todo Israel. Quando a Bíblia diz que ele pega o seu canto, pega o seu azeite e ele derrama sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Davi, e Davi foi cheio, possuído pela presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que a terceira classe, no meio dessa descida, no primeiro voo da pomba, veio a terceira classe. A Bíblia diz que quando Deus olhou e viu que Elias estava dentro de uma caverna, que estava preso, escondido, com medo de uma mulher, a Bíblia diz que Deus apareceu e falou a ele, disse: desce e unge no seu lugar para ser profeta, unge Eliseu no seu lugar. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo descia sobre essas 3 classes, o restante de Israel não podia ter contato com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só descia sobre uma classe seletiva. Sobre essas 3 classes, a Bíblia diz que a pomba voltou para dentro da arca. Nesta primeira viagem, o Espírito Santo vinha de uma forma esporádica, ele vinha, atuava, exercia a sua função e depois retornava ao coração de Deus. A Bíblia diz que Deus olha
E Deus então, Ele vê que há necessidade que o Espírito não somente venha, faça a sua obra, mas que permaneça no meio dos homens. A Bíblia vai dizer que então é soltado o segundo movimento do Espírito. No segundo movimento do Espírito, ele desce até a terra, ele vem até a terra. Mas nesse segundo movimento, ele vem para uma obra específica. Está João Batista, próximo a Jordão, e próximo a Jordão ele está batizando a todos que chegavam para ele, com a única mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a mensagem dele era essa: eu estou aqui para batizar com água para arrependimento dos vossos pecados, mas virá um após mim, esse a qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai queimar a palha no meio de vós, ele vai estar no meio de vós. A Bíblia diz que quando ele estava dizendo, ele avistava no meio. Só que nesse dia que ele estava dizendo, não estava uma pessoa normal, pastor Gênesis. Ele vê um homem com semblante diferente, com uma roupa diferente. Quando ele está olhando fixamente para esse homem, ele começa a dizer: eis aí aquele a quem eu tenho falado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproximou de João. Quando Jesus está próximo a João, e ele vai para ser batizado, e Jesus olhando para João, João olhando para Jesus, João, ele curva a sua cabeça, porque ele entendia que quem estava perto dele não era uma pessoa normal, era a própria realeza do céu que estava diante dele, era o próprio Criador que estava diante dele. Agora preste bem atenção, a Bíblia diz que João começa a fazer algumas interrogações. Dentro dessas interrogações, João olha para ele e disse: olha, eu não sou digno de eu batizar o Senhor, eu não sou digno de tal coisa, eu não sou digno de tirar a sua sandália. Jesus olha para ele e fala: calma, João, isto convém para que se cumpra toda a justiça de Deus, é necessário que eu seja batizado. Jesus foi batizado. Quando ele está ali, a arca do céu abriu pela segunda vez, e João viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, e lá no céu Deus bradou: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, eu quem me comprazo. O Espírito do Senhor desceu sobre o ministério de Jesus. Atos capítulo 10 vai dizer que quando Jesus foi ungido, ele saiu por todos os lugares, pregando, curando a todos os enfermos e libertando, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas há um segredo, porque a Bíblia diz que quando na segunda viagem que o Espírito Santo ele fez, nessa segunda viagem, quando ele regressou, ele levou consigo um cedinho, ele leva consigo, ele vai levar consigo um pedaço, uma rama de oliveira. Quando a rama de oliveira, ele estava simbolizando o sacrifício de Jesus, porque quando ele está levando um pedaço de oliveira, ele não somente está apontando para a segunda viagem que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, mas estava apontando que a oliveira verdadeira, que era Jesus, ela tinha que ser tirada da terra, levada para a arca, para a terceira viagem do Espírito Santo. Quando Jesus veio à cruz do Calvário, ele foi maltratado, crucificado pelos nossos pecados. Quando ele olhou para o céu, respirou e disse: Pai, está consumado. O Espírito Santo pega um pedaço da oliveira, leva para dentro da arca celestial. Nessa terceira viagem, quando Deus abriu de novo, o Espírito do Senhor veio. Só que desta vez a Bíblia diz que a pomba saiu e não regressou mais,
para dentro da arca. Sabe o que aconteceu? No terceiro movimento do Espírito, no terceiro movimento de descer e foi do Espírito, ele veio para permanecer com aqueles a quem servia a ovelha, que era Jesus. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que ele veio e não voltou até a noite deste dia para dentro da arca. Sabe o que eu quero te dizer? Que nesse terceiro movimento o Espírito Santo não está para a primeira classe, não está sobre Jesus, mas ele está sobre a igreja, e ele é uma promessa minha, ele é uma promessa tua, e ele ainda continua dentro da igreja. Nessa terceira viagem, o Espírito Santo veio com morada fixa, e nessa terceira viagem ele não regressou até os dias de hoje, porque o próprio Jesus, ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, o Consolador, o Espírito da verdade, para que esteja em vós. O mundo não pode receber porque não conhece, mas vós o recebereis. Jesus aconselhou seus discípulos, antes da segunda viagem, regressar para dentro da arca. Jesus aconselhou seus discípulos dizendo: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais com o poder do Espírito Santo. Quando eles estavam no cenáculo, estavam ali naquele dia, a Bíblia diz que o céu abriu e um vento impetuoso com fogo da pomba desceu dentro do cenáculo, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados, e o Espírito Santo, ele está aqui nesta noite para batizar a tua vida, para batizar você que não é batizado, para revestir a tua vida, você que há muito tempo não fala língua estranha. Ele está aqui nesta noite para devolver o barulho para a igreja que ela precisa. Nesse terceiro movimento, o Espírito Santo, ele está buscando uma geração que queira desejar ele como foi desejado no passado. Nesse terceiro movimento, nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja, e nesse terceiro movimento, o Espírito Santo está entrando em muitas igrejas e procurando espaço para que ele ainda continue aqui conosco. Deus já se ausentou de muitos movimentos e de muitas igrejas, porque o Espírito Santo que desceu nessa terceira viagem para ficar conosco, para permanecer conosco, ele já não está encontrando lugar mais para habitar. O Espírito Santo, ele está passeando em muitos lugares e não está achando mais espaço, mas o Espírito Santo nesta noite aqui, ele vai visitar a sua história de vida, e você que já teve uma experiência com ele vai te renovar neste lugar, e você que ainda não conhece, ele vai tomar a tua vida neste lugar, uma experiência sobrenatural. Deus está procurando um lugar para ele fazer o terceiro movimento. Tem muitos lugares que o Espírito Santo já não consegue mais morar. A ação humana expulsou o Espírito Santo de muitos lugares. O Espírito Santo já não é mais desejado como ele era desejado. Quando eu olho para a vida de Ana, e eu vejo a esterilidade de Ana, eu vejo uma igreja estéril nesse século que nós vivemos. Quando eu olho para a vida de Isabel, eu vejo uma igreja que Deus quer fazer ela produzir, mas ela não está produzindo, sabe por quê? Porque já não deseja mais a fonte do Espírito Santo mais. O Espírito Santo veio para ficar, e nós estamos expulsando ele fora com nossos costumes, com a nossa maneira de julgar, com a nossa maneira de querer que ele atue.
E o Espírito Santo não é controlado pela minha vida nem pela sua. O Espírito Santo faz o que Ele quer, movimenta da forma que Ele quer, porque Ele é o Espírito Santo, Ele é o Senhor dessa igreja. Ele, Jesus, dizendo ao outro, aquele que é substituto legal de Jesus, para dar continuidade à obra da igreja na terra. E o Espírito Santo, Ele não é sujeito a você, Ele é aquele que cuida da igreja. Ele está querendo voltar. Quando eu li o Diário do Pioneiro, digo na minha alma, ela chorava, porque eu olhava para aquele livro e eu pensava, tinha um ano de crente, de cristão, e eu li aquele livro, Diário do Pioneiro, e minha alma se enchia de alegria. E eu lá na roça onde é que eu nasci, eu chorava as minhas madrugadas e dizia: Deus, dá-me pelo menos 1% que esses homens tiveram com comunhão no movimento do seu Espírito. Eu orava lá no meio do mato e dizia: Deus, dá-me pelo menos um pouco da sua porção, daquilo que o Senhor distribuiu, custodiou esses homens. Dai-me pelo menos um pouco, porque quando eu li as histórias do Diário Pioneiro, eu vi as pessoas contarem, virem, colocar com o seu próprio punho e dizer que as pessoas eram tomadas pelo poder do Espírito Santo, enquanto estavam fazendo oração simples de agradecimento. E quando o pastor chegava na casa do irmão, e ele só queria dar graças a Deus, sabe o que eles diziam? O Espírito movimentava, e eles entravam em êxtase do Espírito. Quem não era batizado era envolvido pelo poder do Espírito Santo, porque o movimento contagiava. E eu dizia: Deus, dá-me pelo menos 1% disso. Olha para a nossa história hoje. Onde está o terceiro movimento do Espírito no nosso dia? Teologia é boa, irmãos. Conhecer a Bíblia é um dos maiores segredos de uma pessoa que quer conhecer a Deus. Mas não substitua a teologia para você colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa e dizer que ele tem que movimentar a sua maneira racional, porque o Espírito Santo não movimenta a minha forma racional. O Espírito Santo movimenta na igreja da forma que ele quer. E Deus está buscando nesses últimos dias uma geração que quer ser movimentada por ele, porque o arrebatamento da igreja que ele já viu está próximo, e Deus tem urgência de gerar um avivamento na igreja pelo movimento. Deus tem saudades. Eu me lembro que há 13 anos atrás eu estava no Vale do Jequitinhonha, no norte de, próximo ao norte de Minas. E eu me lembro que eu subia a uma montanha, no meio de uma mata, para orar. E eu orava naquele lugar e dizia: Deus, dai-me uma unção, Deus, para transtornar o mundo. Deus, dai-me poder, Senhor, para poder conquistar povos e nações. Eu dizia: Deus, dai-me intimidade com o teu Espírito, Senhor. E eu me lembro que um dia nós estávamos ali com um grupo de mocidade, nós éramos 13, de quase 15 a 16 pessoas que estavam ali. E de repente o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu caí arrebatado. E eu fiquei arrebatado ao chão, fiquei desacordado a ponto dos meninos movimentar o meu corpo. E eles começaram a ficar assustados, que passou 1 hora, passou 2 horas, e entrou 3 horas e 4 horas, eu estava ali atirado no chão, anestesiado pelo poder do Espírito Santo. E eu me lembro que eu estava ali e um dos meninos desceu lá de cima da montanha, porque eles queriam vir chamar o pastor. Naquela época era meu pastor Comecino, porque eles acharam que tinha acontecido alguma coisa comigo. Mas enquanto eu estava ali, o Espírito Santo começou a fazer andar por um monte de águas. E quanto mais eu pisava nessas águas, eu pisava elas aumentavam, e eu pisava e elas aumentavam, jogava para cima e para baixo.
E eu ouvi a voz do Espírito Santo pela primeira vez na vida, quando ele disse assim para mim: olha, essas águas eu quero